Glória a Deus. Deus é bom demais, amém? Cumprimente um irmão que está aí na sua mesa, ao seu lado. E diga a ele, que bom que você veio. Vamos juntos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você está nos ouvindo. Que você possa receber o amor de Deus através aí da tela. E hoje nós iremos falar sobre um tema que eu particularmente sou apaixonada. Compaixão. É um tema que permeia toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Tudo na Bíblia fala sobre compaixão. Eu trouxe aqui alguns textos para nós meditarmos a respeito da compaixão. Deixa eu ver se eu consigo saber direitinho. E eu quero aqui começar meditando nesse texto de Lucas 10, de 25 a 27. Obrigada. Amém? Eu trouxe o texto já na tela exatamente para a gente ministrar junto. Lucas 10, de 25, diz assim, uma palavra bem conhecida, né? Uma passagem bem conhecida. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou a largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vá e faze da mesma maneira. Quem é meu próximo? Pense um pouco. Quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? Muitas vezes nós pensamos que são os da nossa casa, ou da nossa parentela, ou da nossa vizinhança. Mas, segundo o texto, o próximo é todo aquele que precisa. Mas só posso me tornar o próximo de uma pessoa se eu for tomado de compaixão por ele. O que fez desse samaritano o próximo dele é que ele foi tomada de íntima compaixão.
E eu quero falar, o mundo está precisando de mais pessoas que tenham compaixão. Quero aqui trazer uma meditação aqui. Você se avalia que tem compaixão? Trouxe aqui uma meditação. O sacerdote, vendo, passou ao largo. O levita, vendo, passou ao largo. Foi indiferente. Quando eu não me compadeço do problema do outro, quando não sinto nada em relação à dor do outro, a minha inércia, a minha omissão de não fazer nada, mostra que eu não tenho compaixão. Quando o amor de Cristo está presente em nosso coração, a compaixão se manifesta. Como nós lemos ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Amados, eu quero dizer que há 20 anos atrás, quando eu comecei no Ministério Neemias, né, pastora, quando nós aqui iniciamos o ministério, eu era talvez a pessoa mais improvável que tinha. Porque eu vivia no meio de pessoas, né, ali, no meio das joias, porque eu trabalhava em joalheria, faziam 10 anos. E tudo que eu queria era ser mestre. E eu me esforçava, eu fazia um seminário longe, fazia teologia, porque eu queria ensinar adultos. Então, assim, quando Deus me chamou para o ministério de socorro, certa vez o pastor Roberto, aqui acho que os mais antigos vão lembrar, que ele fazia um teste de dons. E naquele teste de dom, meu Deus, socorro. Eu falei, não, pastor, tá errado isso. Eu não tenho isso, eu não tenho essa habilidade. Né? Eu não, para ser franca, assim, eu não tinha esse olhar. E Deus, assim, sabe como faz com o oleiro? Quebra o vaso e faz de novo? Deus quebrou o vaso e fez de novo. E Ele começou a me ensinar o que era compaixão. E o que era me preocupar com o outro. E naquele versículo na Bíblia que diz assim, assim como um escravo fica atento à mão do seu Senhor para servi-lo, assim fui eu. Eu precisava aprender a servir os homens, porque eu não sabia. E Deus colocou no meu coração, como servir, como que você não serve os homens e você quer me servir. Certa vez, logo no começo assim, do projeto, nós já estávamos neste prédio, que nós começamos lá no outro. Nós estamos aqui nesse prédio. Aqui, indo para Mauro, em direção a Mauro, e visitar uma família, eu vi uma mulher bêbada, totalmente bêbada. Eu já tinha visto ela bêbada muitas vezes andando por aqui, mas naquele dia ela caiu na sarjeta aqui na frente do bar, que era da Dona Helena, nem sei se ainda é da Dona Helena, mas ela caiu ali no bar. E tinha uns homens ali também bebendo nas mesas. E na hora que eu saí daqui, que eu vi a mulher bêbada, eu atravessei a rua. E fui para o outro lado. E o Senhor colocou no meu coração, você também vai passar largo? Aí eu parei, tinha algumas pessoas comigo, parei, olhei para a mulher ali e falei, não vou, Senhor, eu vou fazer alguma coisa. Aí cheguei lá no bar para dar bronca nos homens. Eu cheguei lá e falei, ela não é amiga de vocês? Aí eles falaram, é. Eu falei, e vocês largaram ela na sarjeta? Olha, vai cair uma chuva. E ela vai ficar afogada até com a enxurrada que vai passar aqui, aqui nesse espaço. Eles, ela está bêbada demais. Eu peguei e falei, então, ela está bêbada demais, chama o socorro. A mulher caiu, ela caiu e bateu a cabeça. Eu falei, chama o socorro. Aí um deles pegou com muita má vontade o telefone, ligou lá para o socorro e depois chegou o socorro. E eu fiquei só de olho para ver se vinha o socorro mesmo. E chegou o socorro e levou, o SAMU levou. Dia seguinte, vem aqui na igreja me procurar, bêbada. E veio com uma bola na mão. Ele falou, olha,
eu soube o que você fez por mim. Aí eu falei, ela falou, e eu tinha essa bola lá em casa, eu não uso, e eu quis trazer para as crianças, que eu sei que você fica com as crianças. E ela me trouxe a bola. E eu falei, então, conta um pouco da sua história. Vamos lá, né? O que aconteceu? No final, gente, ela era advogada. Tinha um apartamento aqui, morava com o pai, só que ela abandonou o pai e foi morar na rua. E ela não conseguiu lidar com a dor de ter perdido a filha, porque ela viu a filha ser assassinada. E ela não conseguiu lidar com essa dor. E para ela desistiu de tudo, desistiu da vida, desistiu da reputação dela, desistiu de tudo. E ela bebia e ficava andando, vagando aí pelas ruas. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. Foi quando eu comecei a entender um pouco na vivência que a gente acaba vendo, que essas mazelas que acontecem com o ser humano é sempre uma história. A Silvia sabe contar mais do que eu até histórias, mas é sempre uma história por detrás dessas mazelas. E a partir daquele momento eu falei de Jesus, eu não soube realmente, eu não me lembro do nome dela, se era Antonieta, mas eu sei que ela acabou tentando se acertar com o pai, se ela voltou depois, mas ela sumiu daqui do pedaço. Não sei o que aconteceu com ela. Mas, assim, ninguém nasceu sabendo o que é compaixão. Gente, isso é uma coisa que o Senhor que coloca no nosso coração. Então, assim, quando eu avalio, será que a gente realmente está olhando para o nosso próximo? Aqui eu trouxe um pouquinho. O que significa compaixão? A palavra compaixão em hebraico é, se eu não pronunciar certo, me perdoe, mas é rahimim, que significa mas o que significa é o que eu quero falar, bem? O que significa é que ter entranhas, é sentir com as entranhas, é sentir o outro com um profundo sentimento. A compaixão é uma virtude que se caracteriza por compartilhar o sofrimento do outro, gerando proximidade. Compaixão é compartilhar a dor, o sofrimento, as fadigas, medos do outro, redescobrir com ele a sua preciosidade e valor. Isso difere de dó. Com força e enfrentamento e superação de injustiças sociais, ou a vulnerabilidade em que a pessoa se encontra. A diferença entre dó e compaixão é que muitas vezes quando nós sentimos dó de alguém, aí nós vamos lá, um exemplo, tá? Estou falando qualquer coisa. E você dá um prato de comida porque você sentiu dó. A dó faz você se sentir superior ao outro. Porque quando você sente dó e você vai dar algo porque você tem dó daquela pessoa, está mostrando que você é superior, está vendo? Ele é um infeliz, ele não consegue dar conta da sua vida, ele é um incapaz e ele dá dó. A compaixão, diferente da dó, ela faz com que você entenda o valor do outro, que ele está passando por uma vulnerabilidade. E quando você estende a mão, você não estende a mão porque você tem dó, você estende a mão para botar ele em pé. Você dá a mão para ele para que ele possa reconstruir sua vida, para que ele possa saber que ele tem valor, que ele tem um futuro. E que ele naquele momento, ele está fragilizado pela sua vulnerabilidade. Mas ele não é um incapaz. Então, muitas vezes, quando a gente fala entre assistencialismo e assistência social, é que quando a gente fala em assistencialismo, a gente dá e dá e dá. Assistência social, você dá, mas você também capacita. Dá o peixe, mas ensina a pescar. Naquele momento em que tem fome, você acode com um prato, mas você ensina para que ele fique em pé e que ele consiga fazer a sua própria comida, que ele possa lutar pela sua própria comida. Então, a superação das injustiças sociais e das vulnerabilidades
que se torna essa coisa que você sentiu da entranha, que você sentiu, como Jesus ali falou, íntima. Nós vamos ver algum texto, íntima, compaixão. E que ele, na verdade, parava para ver. Aqui eu coloquei mais um texto também conhecido, mas eu só quero ler essa parte que diz a respeito do que nós estamos falando. Agir com compaixão é sentir nas entranhas. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se comoveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Veja bem, quero que vocês atentem. Viu o seu pai e se comoveu de íntima compaixão. Aqui retrata Deus, né? Está retratando do nosso Pai, que graças a Deus tem íntima compaixão por nós e misericórdia das nossas mazelas, né? Outro texto, a viúva de Naim, Lucas 7. E aconteceu pouco depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, que quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Eu trouxe essa foto porque eu acho essa imagem maravilhosa. Não essa aqui, mas a imagem do texto. Imagine você, Jesus com uma caravana, né? De alegria, de vida, de milagres, as pessoas ali tão cheias do poder de Deus, caminhando junto com alegria, e quando ele encontra na mesma porta saindo uma caravana da tristeza, da dor, do desamparo. Porque aquela viúva, que já era uma situação difícil na época, o único filho dela, enterrado, morto, naquela vida ali, naquele rapaz morto, estavam lá os sonhos dela, o futuro, a segurança dela. Ela estava em total desamparo e vendo que tudo aquilo tinha acabado, estava se perdendo, toda a alegria, toda a segurança que ela tinha. E Jesus, quando viu, veja bem, ele vê a viúva. A caravana da alegria encontra a caravana da tristeza. A caravana da vida encontra a caravana da morte. Naquele momento, o Senhor Jesus toca na esquife e diz para ela: não chores, e toca e devolve o filho vivo para ela. É incrível essa cena que ele... Veja bem, se não fosse Jesus, se fosse uma pessoa famosa, tá? Qualquer pessoa famosa, e que estava ali com toda a caravana, e que de repente olhasse uma viúva, era apenas uma viúva que estava levando o seu filho. E a pessoa que fosse o líder ali daquela caravana, da alegria, poderia até falar: estou ocupado demais para parar para ver uma viúva, já que morreu mesmo, não tem mais no que fazer. Não é verdade? Eu quero só sensibilizar a este olhar, porque muitas vezes nós estamos com tantas coisas, ocupação na nossa vida, com tantas coisas ali na nossa vida, que nós não temos tempo de olhar para a mazela do outro. Mas Jesus para. Ele para e se comove de íntima compaixão por aquela mulher.
E ele diz: não chore. Mesmo que ele não tivesse ressuscitado, mas talvez o consolo para aquela mulher talvez fosse até o bastante. Mas ele trouxe e devolveu a vida dela. Então, a gente tem que entender que, olha só, tem outros textos ali, hein, gente? Tem muitos textos, na verdade. Eu peguei apenas alguns. Ali, na primeira multiplicação dos pães, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ali, na segunda multiplicação, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. Então, veja como Jesus se movia pela compaixão. Acho que ele era a própria compaixão, né? Se movendo. Aqui nós já falamos essa parte aqui, mas a letra ficou pequena ali, eu tenho que ver aqui. A presença do verbo ver. Jesus, ao chegar à porta da cidade, viu a mãe viúva e enlutada. O samaritano viu o homem caído e semi-morto. O pai viu o filho que ainda estava longe. Esse olhar que se compadece da tristeza do outro, é esse olhar que faz sentir como as entranhas que o Senhor nos ensina. Quantas vezes nós agimos com indiferença com as pessoas à nossa volta? Agimos como sacerdote, cheio de conhecimento da palavra, mas indiferente às mazelas dos homens. Quantas vezes nos viramos o rosto porque sentimos medo, nojo ou repulsa? Quantas vezes sentimos dó, pena e achamos que estamos fazendo caridade? Você pode pensar que a vulnerabilidade tem a ver com a classe social. Esse também é um outro ponto. Eu quero fazer só um exemplo aqui, que a gente não conhece a história do outro, né? E eu aprendi muito. Eu tenho vários exemplos assim de que eu fui, digamos assim, né, ensinada. Quando nós começamos lá no outro, né, lá naquela sala de carpete, as crianças vinham, né? E vinham com os tênis bem cheirosos, sabe? Bem limpinhos. E eles tiravam o tênis e às vezes ficavam, e a sala ficou um cheiro de chulé que não era fácil. Era uma coisa assim que eu não dava conta. E as irmãs estavam reclamando. As irmãs falavam: nossa, essa sala não dá para ficar mais nessa sala. Ela lá embaixo. Aí eu pensei, né? Eu fui ter uma ideia. Pronto. Eu vou falar para eles que se eles tomarem banho antes de vir, eu comprei um perfume da Natura, mamãe e bebê, sabe? Eu falei: eu vou passar as gotinhas de perfume em todo mundo. Aí lá vi as crianças, né? Mês de junho, julho, com os cabelinhos tudo molhado, tudo para ganhar as gotinhas de perfume. Eu feliz da vida, porque a sala ficou outro cheiro. Aí eu falei: gente, agora tá cheiroso o negócio, agora eu acho que acertei. Aí uma das mães falou assim para mim na saída: Angélica, tia Angélica, né? Será que a igreja pode me ajudar? Porque eu moro num barraco e o barraco está chovendo muito em cima de onde as crianças dormem. Aí eu pensei comigo mesmo, né? Eu falei: oportunidade de eu conhecer um barraco, porque eu não conhecia o barraco. Eu falei: tá aí a oportunidade de eu conhecer um barraco. Eu falei: claro, só que eu tenho que ver, para depois falar para eles como é que é o barraco. Aí ela falou: tudo bem, vamos. Aí eu fui na Mauro 1, ela morava na Mauro 1. Eu fui com ela na Mauro 1, olhando, né, a situação ali. Ela falou: você vai comigo e volta comigo. Eu falei: tudo bem. Aí quando eu cheguei lá no barraco, eu olhei, era de madeirite, né, madeirite, né, cor de rosa, aquele cor de rosinha.
E eu entrei no barraco, bem aonde ficavam as crianças, estava caindo. E a chuva que estava acontecendo por causa do frio caía em cima da cama ali das crianças, né, que elas dormiam. Aí eu olhando, cadê o banheiro? Eu estava querendo no barraco e não tinha o banheiro, porque não tinha. Era um fogãozinho de 2 boquinhas ali, a cama onde eles dormiam, tinha uma mesa. E eu falei, gente, eu perguntei para ele, falei, cadê o banheiro? Onde é que eles tomam? Porque, gente, quando você pensa em banheiro, você pensa, liga uma aguinha quente, né? Para lavar a cabecinha, para tomar um banho gostoso, né? Ela falou, ai, tá aí o problema, Angélica. Um dos problemas é esse também, viu? É que eu não tenho banheiro. Então, eu tenho que pegar, e as crianças querem passar o perfume. Eu pego uma bacia, ponho aqui 3 cílios. Eu esquento a água, ponho na bacia e dou banho neles antes deles irem. Aquilo acabou comigo. Aquilo, eu falei, Deus, eu não entendo nada. Eu não sei nada. Eu não posso olhar com os meus olhos a realidade do outro. Porque eu fico míope, eu não consigo olhar o que acontece com as outras pessoas. Eu preciso olhar com os teus olhos. Porque quando eu penso, aí eu parei, lógico, eu prefiro o chulé do que eu ver o sacrifício das crianças, passando um frio, ensinando, claro, mas eu não posso mudar certa situação. Mas eu posso fazer com que esta mãe possa prosperar, com que esta mãe consiga um emprego, que esta mãe consiga uma colocação. Eu posso fazer algo por aquela mãe, porque a criança, um trabalho infantil não pode, é proibido. Mas eu posso fazer pela mãe, pelo pai, para saber qual é a situação deles. E quantas vezes nós olhamos para a situação do outro com o nosso julgamento, com aquilo que nós achamos, com aquilo que nós pensamos ser o certo, ser o errado. E a gente não consegue ter a compaixão do Senhor, que o Senhor quer colocar no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós somos cheias de conhecimento, de experiências da vida. E a gente se acha que o outro é incapaz. Está nessa situação porque é incapaz, né? Ou então é porque é pecado. Ou então está numa situação de pecado. E a vulnerabilidade social, ela não é porque a pessoa é pobre ou porque ela não tem recursos. Não. A vulnerabilidade social acontece nesses prédios aqui, olha, cheios de vulnerabilidade social. Sabe por quê? Que eu vou mostrar a vocês. 7 vulnerabilidades. Nós que somos da assistência social Grace, a Silvia, o Paulo, Oséias, sabem que a gente lida com essas vulnerabilidades o tempo todo e que a gente justifica elas, né? Mas nós temos uma situação de conflito. Fala para mim se nesses prédios não tem conflito. Não tem conflito familiar. É uma vulnerabilidade social. Fala se não tem um abandono. Pessoas são abandonadas, às vezes uma moça é abandonada pelo namorado e ela não consegue lidar com essa questão. Às vezes é um pai que abandona. Às vezes a pessoa foi abandonada mesmo pelo pai e pela mãe, ela está tentando sobreviver com essa dor, e o dia após dia, sobreviver com esta dor. Nós temos ali também preconceito, discriminação, porque isso aqui já nem preciso falar, quanto que não tem por aí. Apartação. Apartação seria pessoas que se divorciam e os filhos ficam totalmente vulneráveis. Às vezes a mulher está vulnerável, ou sei lá, às vezes até o homem também, porque ele começa a beber, ele começa a deixar de trabalhar, porque ele começa a beber, porque ele não conseguiu sobreviver a essa apartação. O confinamento,
O isolamento, quantas crianças dentro dos seus quartos com computador, totalmente vulnerável numa situação de isolamento. Pessoas que dentro da mesma casa pode ter pai, mãe, irmãos, mas um não conversa com o outro, um não sabe do outro, e aí o que acontece? Eles se isolam, vulneráveis. Então o olhar de compaixão, ele não é um olhar para o pobre que você pode dar, porque às vezes isso só faz você sentir que você é superior a ele. Mas pessoas de classe superior à sua também estão. E nós temos a palavra do Senhor, nós temos a riqueza do Evangelho, a preciosidade do Evangelho, da palavra do Senhor, cheia de compaixão, para poder olhar o outro, o vizinho, olhar aquele que está precisando, que às vezes está numa situação tão cômoda, de certa maneira, que você fala, se separou, está lá um clima lá no negócio, aquele é teu próximo, e você vai passar largo dele. Aquele que está ali na padaria, que você vai comprar um pão e você percebe, aquele é o teu próximo. E é isso aqui, o confinamento, são pessoas que estão confinadas, estão presas, claro, né? Confinamento, é preso, ou outro que está distante do outro, não está podendo sair, trabalha tanto, que tem que trabalhar em outra cidade. E não pode conviver com a sua família. E aqui, olha, dessa situação de confinamento que nós vimos, dessa situação de vulnerabilidade que nós vimos, dessa situação de discriminação, nós temos um checklist ali em Mateus. Vocês lembram que quando nós começamos a primeira frase, o primeiro versículo do texto que nós lemos, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E nós temos um checklist lá no céu. Esse checklist aqui no céu é o seguinte: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fostes ver-te? Respondeu o rei, vos dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Amados, aqui não está falando de comida e de bebida. Sabe o que está falando? Comer do alimento espiritual, muitas vezes. Às vezes não é pessoa que está precisando de comer, não é pessoa que está doente, que está precisando de uma visita, mas ela está precisando de uma visita que dê vida a ela. Está precisando de uma visita que dê conforto a ela. Nós estamos, uma pessoa que está presa, que ela receba uma visita, que a liberte, porque conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Isso está falando de vulnerabilidades, tanto físicas ou espirituais. Esse texto fala de vulnerabilidade que, se você parar aqui para pensar, todos nós, até nós, temos as nossas vulnerabilidades. E às vezes, o próximo é aquele que você vai emprestar, sabe, seu ouvido para ouvir a história e orar junto. Não é preciso o alimento material. Graças a Deus, irmãos, eu vou lhe falar a verdade, porque graças a Deus você está numa igreja em que todo dia se compadece da dor do outro. Todo dia nós atendemos aos necessitados. Nós atendemos, sim. E você pode falar, mas é porque tem convênio com a prefeitura. Nós poderíamos estar em outro lugar.
Nós poderíamos ter escolhido outras coisas. Nós poderíamos estar no mundo corporativo. Mas nós decidimos fazer isso por amor à palavra de Deus. E porque Ele é que nos ensina. É por amor. Não é por negócio. Porque todos nós corremos risco. A pastora é presidente da ONG. Ela poderia não ser. Não é verdade, pastora? Poderia não ser. Poderia não ter essa preocupação. Poderia não ter essa questão espiritual, porque é espiritual também. É uma carga espiritual. A Silvia poderia não escolher ser gerente. Oséias também não escolher. O Paulo, a Grace. Porque é uma carga espiritual que a gente enfrenta. Não pense você que o inimigo quer que essas vidas sejam curadas. Ou amparadas. Não. Então você faz parte de tudo isso. Você é parte dessa engrenagem. De que maneira? Orando pelas pessoas, ofertando, dizimando, e faz com que tudo isso aconteça. Tudo isso é que nós escolhemos nos abrir para a compaixão do Senhor. E aqui terminando. Ele foi movido por compaixão. E de verdade, a própria compaixão sucumbiu ele. Não é verdade? Ele se tornou inteiro compaixão quando ele disse, ali em Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Glória a Deus que Ele se moveu. Glória a Deus que Ele foi inteiro compaixão. Ele foi a compaixão personificada, andando, curando, fazendo os milagres. É essa compaixão que toca no seu coração. É essa compaixão que está. Eu quero orar com vocês antes da gente encerrar. Pode ficar em pé se você quiser. Se você quiser ficar sentado, pode ficar também. Não tem problema. Deus ouve a oração sentada e em pé, viu, amados? Mas, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de conhecer a Tua Palavra, de ter revelado o Teu Evangelho em nós, de ter aberto os nossos olhos, os nossos ouvidos e trazer, Pai, toda a riqueza do Teu Evangelho, a Tua luz em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelos Seus ensinos, pelo Seu caminhar, porque queremos, Deus, ter o mesmo coração que o Senhor, um coração ensinável, um coração manso, humilde, Pai. Porque que a Tua compaixão nos alcançou naquela cruz do Calvário. A Tua compaixão nos alcança agora, Senhor. Porque se nós, Pai, tanto quanto as pessoas que estão lá fora, Pai, nós precisamos da Tua compaixão, da Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, por aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor. Perdão porque muitas vezes nós somos tão indiferentes à dor do próximo. Perdão porque muitas vezes nós julgamos tanto, Senhor. Que o Senhor possa agora, Pai, tirar do nosso coração toda dureza de coração, todo julgamento, Pai, todo senso de julgamento, Pai, e nos colocar no centro da Tua vontade, Pai, no centro do Teu propósito, e que nós possamos, ó Pai, amar a Ti com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Porque o Senhor nos amou tanto que deu a sua vida naquela cruz do Calvário, para que nós fôssemos curados, sarados, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos
pela riqueza de estarmos hoje aqui, pela oportunidade de estarmos hoje aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim.